Hoje nós teremos a oportunidade de ouvir de novo em nossa casa o Dr. André Luiz Cunha. Ele é promotor de justiça, hoje lotado na comarca de Catanduva, embora reside aqui em Rio Preto. Eu fico a imaginar um trabalho de um promotor na área civil, e o ideal seria hoje, agora, se refazer no aconchego da casa, do seu lar, com seus filhos, com a sua esposa. E ele veio atender o nosso chamamento para falar aos nossos corações. André Luiz, não o espírito, mas o promotor. Muito obrigado, Lelis, e muito obrigado a Deus, muito obrigado a Jesus por mais esta oportunidade, e muito obrigado a vocês por estarem aqui pacientemente dispostos não a me ouvir, mas pacientemente dispostos a aprender um pouco, todos nós juntos. Eu vou me servir de água e espero não derrubar, porque já vim 3 vezes aqui seguidamente, derrubei a água, porque eu sou desastrado. Eu vou pôr o microfone aqui. Não, tranquilo. Eu vou colocar a água bem distante. Eu sou tão desastrado, isso aqui que eu vou contar, não tem nada a ver com o espiritismo, mas tem a ver com o desastre. Que no dia que eu conheci o meu futuro sogro, que já está desencarnado, eu fui abrir uma garrafa de vinho, que era a formatura da minha esposa, e a mesa redonda, faz baile, né, essas coisas. Na hora que eu fui abrir a garrafa de vinho tinto, o vinho foi para todo lado, e quase que eu perco o sogro, a noiva, o casamento e tudo. Então vocês veem que... eu não vou dizer que é genético, mas é de outras vidas, vai saber, né? Ainda não consegui corrigir isso. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a Lei do Progresso, que é um dos capítulos da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E eu gostaria de trazer alguma coisa que, mais do que servisse a vocês, serve a mim. Porque eu sou uma pessoa extremamente desanimada e negativa. Minha mulher diz que eu sou extremamente negativista. E sou mesmo, que eu sou meio racional. Então, eu sempre vou ver primeiro a dificuldade. Eu não devia ser assim como espírita, eu sei, vocês já devem estar pensando, um sujeito que se dispõe a falar na casa espírita e já está dizendo e confessando que é negativo e que é desanimado, isso daí não vai dar boa coisa. Mas, na verdade, eu sou obrigado a confessar para vocês, que somos todos amigos, já nos conhecemos há um bom tempo, muitos aqui, que eu sou uma pessoa desanimada. Eu sou uma pessoa negativista, eu sempre vejo primeiro o lado ruim das coisas. Não devia ser assim, eu devia ver o lado bom das coisas, eu estou aprendendo e estou me esforçando para isso. Então, quando eu escolho, ou quando eu escolhi a Lei do Progresso, na verdade a reflexão não é tanto para vocês, mas a reflexão é muito mais para mim, que preciso sempre me lembrar de agradecer a Deus pelos progressos que a humanidade já realizou. E é isso que eu gostaria de lembrar com vocês hoje aqui. A primeira questão que Kardec já introduz, o assunto da Lei do Progresso, é o estado natural. Ele faz uma diferenciação entre estado natural e lei natural, até para evitar qualquer confusão entre os dois termos, entre os dois vocábulos. O estado natural é a situação transitória na qual já estivemos todos nós e na qual estão todos os espíritos quando são criados. É aquele estado de simplicidade e de ignorância. Isso é o estado natural. É o ponto de partida do desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos, dos seres humanos. Isso vai ser o estado natural. Há filósofos e há ideias que dizem que o estado natural seria o estado ideal. Seria aquela ideia do bom selvagem, ou seja, o homem que ainda não conheceu as coisas do mundo, portanto, pela sua ignorância, ele ainda não estaria fadado à maldade, à perversidade. Rousseau tratou disso, do bom selvagem. Mas, na verdade, Kardec deixa bem claro que isso não é nem bom, nem ruim,
Isso é simplesmente a ordem das coisas. Isso é simplesmente o quê? Uma situação transitória pela qual todos nós passamos no início da nossa existência. Quando fomos criados simples e ignorantes, mas tendentes à perfeição. O ser humano, o espírito, ele é um ser perfectível. O que significa isso? Que Deus, ao nos criar, simples e ignorantes no estado natural, Ele nos incumbiu de uma tarefa, cada um de nós, a tarefa de buscar a nossa perfeição, a perfeição relativa, evidentemente, porque a perfeição absoluta só o Criador a tem. Então todos nós somos fadados à evolução, todos nós somos fadados ao progresso. Evidentemente que uns vão caminhar mais rapidamente do que outros, dependendo do esforço de cada um de nós. Dependendo do nosso trabalho, nós vamos atingir mais rapidamente ou não a perfeição. E aí a diferenciação com lei natural, Kardec trata da lei natural em outros pontos da codificação, mas também ele inicia o capítulo da lei do progresso fazendo a diferenciação entre o estado natural, que é, portanto, essa situação transitória no início da existência do espírito, quando ele é criado simples e ignorante, e lei natural, que nós já sabemos, que é o conjunto de leis físicas e morais que regem a humanidade, são estabelecidas pelo Criador. As físicas são o que nós chamamos de leis da natureza. Se eu deixar cair uma maçã, a lei da gravidade, né? Se eu soltar uma maçã, ela vai cair, porque existe a lei da gravidade, planeta Terra, aquela história toda, e eu não sei nada de física, então só dei o exemplo e não sei explicar para vocês, tá certo? Mas são as leis naturais o que rege a rotação do planeta, as forças da natureza. E as leis morais que, na verdade, regem as relações na sociedade, as relações entre os seres e a relação entre os seres com o Criador, que também não é regida pela lei natural, moral, pelas leis morais. Quanto mais nós compreendermos a lei natural, mais próximo estaremos da perfeição. Quanto melhor compreendida a lei natural, mais progredidos, entre aspas, ou mais evoluídos estaremos. E aqui as duas espécies de leis naturais, tanto a lei física como a lei moral. Porque quanto mais nós estudarmos o aspecto físico da lei natural, as leis da natureza, mais intelectualizados estaremos, saberemos mais do mundo. Da mesma forma, quanto mais conhecermos do aspecto moral da lei natural, mais evoluídos espiritualmente, moralmente estaremos, certo? A ignorância, que é o estado inicial, ela pressupõe experiências aleatórias. O espírito é simples e ignorante, portanto, ele não tem condições de escolher as suas experiências. As experiências lhe são encaminhadas, as experiências lhe são impostas no início da sua caminhada evolutiva. Reencarnações compulsórias. Também o espírito não tem ainda conhecimento e consciência para dizer: eu quero reencarnar assim, assado, o meu plano expiatório é este, para interferir na sua evolução. As reencarnações são compulsórias. Nascer, viver, morrer, renascer. Então, este caminho do espírito, quando ele vai para o plano espiritual, quando ele retorna, vive, desencarna, volta, no início da sua existência, ela é compulsória, a reencarnação. Não há consciência nem livre-arbítrio. Ele não tem ainda condições de conhecer o que está acontecendo consigo. Ele não tem ainda capacidade de entendimento e de discernimento. Ele não tem condições de se situar. Portanto, a sua responsabilidade é menor pelos seus atos. Quanto menos evoluído, quanto menos conhecimento, menor é a responsabilidade pelas suas ações. Quanto mais evoluído, quanto mais conhecimento e consciência o espírito tem, maior responsabilidade ele terá sobre os seus atos.
A evolução vai pressupor isto, é um caminho longo, mas contínuo, uma consciência gradual. Aos poucos, a cada caminho que nós trilhamos, nós vamos adquirindo o quê? Mais consciência, mais entendimento, mais conhecimento. A partir do momento que passamos a ter mais conhecimento, passamos a ter um livre-arbítrio maior, uma liberdade de atuação maior. Só que essa liberdade de atuação maior que o Criador nos dá, que a lei divina nos dá, ela também pressupõe o quê? Uma responsabilidade maior. Quanto mais sabemos, mais será cobrado de nós. E nós passamos a ter o quê? Uma intervenção no nosso plano evolutivo. Nós passamos a participar dos planos reencarnatórios. Nós passamos a influenciar o que nós pretendemos para a nossa reencarnação. Antes de reencarnarmos, quando já temos uma determinada evolução, um determinado conhecimento, nós sabemos no que erramos, nós sabemos no que precisamos acertar e o que precisamos corrigir. E aí nós já interferimos na nossa reencarnação, no nosso plano. Nós dizemos, olha, queremos, se puder, nascer naquela família, precisamos expiar alguma falta com aquele grupo, pretendíamos ter, passar por determinada situação, e aí a espiritualidade vai verificar se somos merecedores daquele plano que nós propusemos e nós vamos reencarnar com aquele objetivo, com aquele plano. Evidentemente, vocês sabem que isso não significa um destino inexorável, não, porque nós fazemos um plano, e plano não significa algo que nós vamos conseguir realizar ou que nós devemos realizar. Plano o que é? É um projeto. Então nós podemos, já com uma determinada evolução, interferir no projeto da nossa reencarnação, mas que pode ser modificado por nós mesmos, ou até deixarmos de cumprir e deixarmos de conseguir cumprir aquele plano, por alguma outra circunstância durante a nossa vida aqui no planeta Terra. O progresso, e é sobre isso que a gente vai falar, ou já está falando, progresso quer dizer ir adiante. Etimologicamente, a origem da palavra é ir adiante, dar um passo à frente, avançar, é isso que é progresso. E sempre o progresso vai trazer uma ideia do quê? De melhoria, de benefício, de coisa boa. Quando a gente fala em progresso, nós sempre entendemos que é um caminho adiante, mas sempre de aprimoramento, de melhoria das condições, das circunstâncias, de deixar o que era no passado e partir para alguma coisa melhor no futuro. E vocês sabem que o progresso, a evolução vai sempre se dar sob dois aspectos, o aspecto intelectual e o aspecto moral. O aspecto intelectual é relativo à inteligência, são as conquistas da tecnologia, das ciências. Vai se traduzir pelo progresso material, o maior conforto que nós passamos a ter, uma melhoria das nossas condições de vida. Tudo isso, o que é? É o progresso intelectual. É um dos aspectos do progresso. E o outro, que é o mais importante, é o aspecto moral. Pertence ao domínio do espírito, ao domínio da consciência. É parte da filosofia que vai estabelecer o quê? As regras de conduta. Tem a ver com a noção de bem e do mal. Para que o ser atinja a sua perfeição, ele precisa estar equilibrado e ele precisa adquirir tanto o progresso intelectual quanto o progresso moral. Todos vocês sabem disso. E nós também sabemos, porque os espíritos colocam isso a Kardec, justamente neste capítulo, que o progresso intelectual é mais rápido e mais fácil de nós conseguirmos. O mais difícil qual é? O progresso moral, que é a nossa reforma, que é a nossa renovação, que é seguir as leis morais das leis naturais. As leis morais das leis divinas, a parte moral das leis divinas. Isso é o mais difícil. Nós conhecemos diversos exemplos de pessoas na história da humanidade extremamente inteligentes,
extremamente intelectualizadas, mas comprometidas no campo moral. Nós conhecemos pessoas assim, não só em livros de literatura criados como personagens por escritores, mas também pessoas que realmente viveram, que a história registra. Nós conhecemos povos extremamente evoluídos intelectualmente, extremamente avançados intelectualmente, tecnologicamente, mas comprometidos moralmente. Não é verdade? Só no século passado nós tivemos um povo que nós admiramos intelectualmente, mas a história registra que ele causou por 2 vezes 2 guerras mundiais. E na segunda, inclusive, fizeram uma intensa malvadez contra um outro povo, ou contra pessoas que seguiam uma outra religião, pelo simples fato de seguirem uma outra religião. Na mesma guerra, nessa mesma Segunda Guerra Mundial, um outro povo, também desenvolvido intelectualmente, também comprometeu-se moralmente, porque da mesma forma fez experiências, maltratou, fez atos perversos com outros povos que eles consideravam inferiores. Então, esses são exemplos de avanço intelectual, mas comprometimento moral. Não significa que no avanço intelectual venha o avanço moral. Deveria sê-lo, mas não é assim. O avanço intelectual é sempre mais rápido e mais fácil. O mais difícil é o avanço que pressupõe seguir a lei de Deus, seguir o Evangelho, amar ao próximo sempre como a si mesmo. Isso é mais difícil no dia a dia. O ser não regride jamais. Tudo que o ser adquire, tudo que o ser humano, que o espírito adquire, tudo que ele evolui, ele não vai deixar de ter. Aquilo, seja de conhecimento e seja de conquistas morais que nós já adquirimos, os caminhos pelos quais nós passamos, nós não perdemos. Nós podemos estacionar na caminhada evolutiva, nós podemos ficar parados, mas nunca regredir na nossa evolução. Da mesma forma os povos, da mesma forma a evolução coletiva. Os povos, eles também nunca vão regredir. Por quê? Porque a marcha do progresso, ela é inexorável. Ela não tem como ser detida. Ela pode ser o quê? Entravada, atravancada, mas nunca detida. Aí vocês devem estar pensando, mas existem vários povos que decaíram e que até deixaram de existir. Os romanos, antigos, os gregos, os maias, os astecas. Mas nós sabemos pela doutrina espírita, e nós temos um livro extraordinário que nos explica a história do mundo sob a ótica espírita, que é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Para quem gosta de história e quem gosta de espiritismo, é uma mão na roda, né? É um livro bem interessante, que os povos, fisicamente, eles podem parecer que decaíram, mas aquela coletividade que representa o que representava aquele povo, ela será aproveitada numa outra localidade, num outro povo, por conta da reencarnação. Se um determinado local, se um determinado povo não tem mais condições de continuar, os espíritos que na verdade formam aquele povo, eles não perderão aqueles conhecimentos, eles não perderão aquelas conquistas morais, eles serão utilizados pela justiça de Deus em outros povos. Eles reencarnarão em outras localidades para, com o seu conhecimento adquirido naquela nação, eles propiciarem o progresso, eles ajudarem no progresso da humanidade. Então, da mesma forma que os seres não regridem, os mundos, ou melhor, o progresso, também não pode ser paralisado. O progresso sempre vai continuar, mesmo que povos, fisicamente falando, sejam substituídos, mas os seres que habitavam aqueles povos vão continuar o progresso em outras localidades.
E o que move o homem ao progresso? Por que que o homem tem necessidade de progredir? O que que Deus colocou em nós que nos faz trabalharmos pelo progresso? A necessidade de viver melhor, a necessidade de ter mais conforto, a necessidade de nos relacionarmos melhor. Os seres humanos perceberam desde o início, desde lá do estado natural, que juntos, ao invés de isolados, eles poderiam ter maiores conquistas. Depois eles perceberam que criando regras para estabelecer, para cuidar da vida juntos, ficaria mais fácil para saber como lidar nas relações sociais, nas relações comerciais. Então, o que move o homem ao progresso, o que que é? É a necessidade de viver melhor. É a necessidade do conforto, seja o conforto físico e seja o conforto espiritual, porque todo mundo busca a paz, todo mundo busca o equilíbrio, todo mundo busca não ter dificuldades no seu dia a dia. E esta busca pela paz, pelo conforto, pelo equilíbrio, é que nos move cada dia a nos levantarmos, aqueles que acreditam em Deus fazer uma prece, aqueles que não acreditam não fazem prece nenhuma, não sei nem como é que começa o dia, mas devem começar o dia também bem. E aí irmos trabalhar, e aí irmos tentar vencer na vida, tentar dar uma vida mais confortável para nós e para as outras pessoas. É isso que faz com que nós sempre estejamos buscando o progresso. Quando o ser está estagnado, ele não quer progredir, porque tem gente que é mais preguiçosa, isso é natural. O que que acontece? A justiça divina, a misericórdia de Deus manda atribulações, vocês sabem disso, nos dá uma empurradinha. Não queremos progredir, não queremos fazer nada, não queremos caminhar, não queremos evoluir. O que acontece? Situações nos são colocadas à frente, situações nos são colocadas à prova, para que nós possamos o quê? Para que nós possamos buscar a melhor forma de sair daquela dificuldade. E para sair daquela dificuldade nós estamos o quê? Evoluindo, ou intelectualmente, ou moralmente, ou das duas formas. A mesma coisa, quando uma determinada coletividade está estagnada, está parada, cataclismas, problemas são colocados, desastres naturais acontecem. Não que Deus seja ruim e que Deus vai colocar desgraça na vida dos outros, mas não é isso. Às vezes não é Deus que coloca isso, mas são as próprias forças da natureza, por vezes. Às vezes a própria lei de ação e reação. Nós agimos e nós vamos receber uma resposta por conta da lei de causa e efeito. E esta resposta vai nos fazer o quê? Vai nos fazer com que nós trabalhemos, com que nós busquemos o progresso. As dificuldades que acontecem, os desastres naturais que acontecem, tudo é aproveitado pela justiça divina. Tudo que acontece no mundo e que acontece na nossa vida é aproveitado pela justiça de Deus para nos fazer progredir, para nos fazer trabalhar. É preciso o excesso do mal. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Os Espíritos encerram uma das questões para Kardec dessa forma. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Não que Deus crie o mal, pelo contrário, mas o ser humano cria o mal. Mas o excesso do mal, as dificuldades são necessárias para que nós possamos compreender como é bom o bem e como é bom as reformas, como é bom o progresso. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, o escândalo ele é causado por nós mesmos, o mal é causado por nós, mas tudo se aproveita na justiça de Deus. Então, houve o cometimento de um mal, isso vai criar consequências, isso vai atrapalhar a vida das pessoas? Vai. Mas naquele momento está havendo o quê? Um aproveitamento para o plano reencarnatório,
para as provas e expiações de cada um de nós, para nos fazer evoluir, Mas aquele que causou o mal, evidentemente, será responsabilizado pelo mal que causou. Mas o mal que ele causou, as consequências, serão também aproveitadas pela justiça de Deus para cada uma das pessoas atingidas, para que cada uma daquelas pessoas busquem a sua evolução, busquem o seu progresso, busquem trabalhar de alguma forma para melhorar a sua situação, para sair daquela situação na qual estão sofrendo. Quais são os obstáculos ao progresso? Os obstáculos morais são o orgulho e o egoísmo. E eu acrescentaria também a preguiça, porque a preguiça também não deixa de ser um obstáculo, mas aí não há evolução moral. Pode ser também, mas muito mais a evolução intelectual. Então, o ser humano, ele tem como maiores obstáculos à sua própria evolução o egoísmo e o orgulho. Ele acha que não precisa do outro, ele acha que não precisa ajudar o outro e ele acha que não precisa trabalhar pelo bem do outro. Isso é o egoísmo, isso é o orgulho, que impedem com que nós evoluamos, com que nós busquemos o nosso progresso moral. Dentre as atividades humanas, as que proporcionam, segundo os espíritos colocam para Kardec, as que vão proporcionar uma evolução mais rápida nos costumes é a legislação humana, as regras do dia a dia. Nós podemos atingir a evolução moral, nós podemos melhorar moralmente de forma coletiva, mudando os costumes, mudando os nossos hábitos coletivos, vamos dizer assim. Mas, por vezes, é preciso que a legislação, que a lei, que as regras do dia a dia, que as regras dos homens nos imponham obrigações para melhorarmos a sociedade. Às vezes a sociedade melhora por si mesma, às vezes espíritos inspiram os nossos legisladores, inspiram os homens que nos administram a fazer leis melhores, a fazer leis que tragam direitos melhores. Não faz muito tempo, até 1888, nós tínhamos escravidão no Brasil. Foi preciso uma lei para revogar um costume. O costume de um ser humano ser dono de outro ser humano, como uma mercadoria. E aí foi preciso uma lei. Esta lei, com certeza, foi inspirada pela espiritualidade superior, para que nós acabássemos com essa chaga, para que nós acabássemos com isso no nosso país. Então, este é um exemplo do progresso da legislação humana. Às vezes, o ser humano evolui moralmente, de forma coletiva, por si próprio. Mas, às vezes, é preciso que venha uma regra, dizendo, olha, isso que nós fazemos não está certo, vamos fazer de outra forma. É uma regra de cavalheirismo ou de bem proceder, ceder os bancos num transporte às mulheres grávidas, aos idosos. Só que como tem gente que não é cavalheiro, não é verdade? Foi preciso haver o quê? Há regras hoje, regras de lei. Tem lá aquela plaquetinha, não tem? No metrô, no ônibus, em todos os lugares, que nós temos que ceder os lugares à gestante, ao idoso. Por quê? Porque concluíram que apenas ficar no costume não estava resolvendo. Foi preciso haver o quê? Uma imposição para nos obrigar a sermos o quê? Gentis, né? Questão 797 de O Livro dos Espíritos. A reforma das leis do homem vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras, espera. Eu só pus a resposta e não a questão, mas Kardec perguntava justamente sobre a influência da legislação humana no progresso moral da humanidade. E os Espíritos colocam, ele, na verdade Deus, já reformou muitos costumes e reformará muitos outros, e se necessário for, inspirando boas regras, inspirando a evolução
das normas que nos regem. E a ajuda do Espiritismo ao progresso. Como é que funciona? O que o Espiritismo pode colaborar para o progresso moral da humanidade? Primeiro, a destruição do materialismo. Se nós tivermos amplo conhecimento da vida após a morte, se tivermos conhecimento que esta vida é apenas um estágio e é a vida que não importa, porque aqui é só uma expiação e uma prova, a vida que importa é a vida espiritual, nós veremos as coisas de outra forma. E nós que já temos um certo conhecimento, tenho certeza que às vezes em pequenos probleminhas do dia a dia a gente procura ver de outra forma. E isso já é uma evolução. E é uma evolução porque, mesmo para aquelas pessoas que não são espíritas, e principalmente no Brasil, há uma aceitação maior hoje que há vida após a morte ou após o desencarne. Existem até filmes feitos até em outros países que tratam do assunto. Alguns meio fantasiosos e alguns falando de uma forma ou colocando de uma forma muito correta como funcionaria a vida na espiritualidade. A vida espiritual e a pluralidade das existências. Sabendo que nós voltaremos, que essa existência não é nada, ela é apenas um momento de prova, de expiação, e que o que vale é a vida espiritual, e que nós podemos voltar num corpo de mulher, num corpo com outra cor, num corpo com defeito físico ou sem defeito físico, eu vou ter um entendimento que isso daqui que eu estou sendo hoje, pouco importa. E aí muitos dos preconceitos podem cair por terra. Então essa é a ajuda do Espiritismo ao progresso da humanidade, trazendo essas informações para a humanidade. E aí eu já estou caminhando para o encerramento, acho que mais 2, 3 minutos. Nós progredimos? Será que nós já progredimos? Eu, como sou uma pessoa negativa e desanimada, eu estou sempre falando, mas eu acho que antigamente era melhor, eu acho que isso, a gente tem mania de dizer isso. Mas isso a gente fala no momento, às vezes até sem pensar muito, mas isso é a maior besteira que a gente fala, com todo o respeito. Nós progredimos e muito, e é isso que a gente tem que estar sempre agradecendo a Deus. Intelectualmente, nós temos hoje a internet, eu estou sendo filmado enquanto falo. O Lelis me emprestou esse computador, notebook, muito bonito dele aqui. Eu trouxe a nossa conversa num negócio chamado pendrive, aonde, né? Minha avó, minhas finadas avós nunca poderiam imaginar que um negocinho desse daqui cabe uma biblioteca, não é verdade? Então, intelectualmente, nós evoluímos muito e vamos evoluir muito mais ainda. Só para trazer uns dados que eu vi na revista Veja, acho que 2 semanas atrás, por exemplo, brasileiros no ensino superior, de 1995 a 2015, dobrou o número de brasileiros no ensino superior. Máquina de lavar roupa. Veja, quase todo mundo tem máquina de lavar roupa hoje em dia. Por quê? Houve um progresso intelectual, ficou mais barato para fazer a máquina. Não é só que a população enriqueceu, a população também enriqueceu, mas as máquinas, os carros, os telefones estão se tornando cada vez mais fáceis. Hoje em dia, criança tem celular. Há 30 anos, 40 anos atrás, eu me lembro que o telefone era só o de linha e a gente constava na declaração de imposto de renda tal o valor que era o telefone. Então, isso é um progresso, não só do nosso país, mas dos outros países também. Então, há um progresso intelectual. E o moral? Cristãos foram perseguidos no passado. Hoje a gente pode falar que na casa espírita não vai entrar ninguém da polícia aqui para nos prender, né, como faziam na época dos primórdios do cristianismo. Escravos, que eu já falei, as pessoas, existem povos ainda, mas são raros que têm escravidão, mas é muito raro. Isso é combatido, isso não existe mais na maioria dos lugares do mundo. Mulheres sem nenhum tipo de direito político ou social, as mulheres eram consideradas de segunda categoria. Hoje em dia, isso daí não existe. Pelo contrário, as mulheres são de primeira categoria e nós, homens, é que estamos de terceira categoria. Brincadeira. O apartheid. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, recentemente de ir à África do Sul e visitei o Museu do Apartheid. É uma coisa terrível, uma experiência assim, histórica, muito interessante, como é que a pessoa
pode dizer que o outro, só por causa da cor, é inferior e não pode transitar pela mesma cidade. É uma coisa absurda. E quem criou o apartheid criou fundamentado na Bíblia. Por incrível que pareça. Eles se diziam pessoas religiosas. Claro, uma leitura equivocada de um livro religioso. Mas nós não temos mais isso. Mas não faz tanto tempo, acabou em 1990. Solução final, os judeus, já falei para vocês, Segunda Guerra Mundial. O Auto de Fé de Barcelona, em 1861, quando os livros espíritas foram queimados por ordem do bispo de Barcelona, como heresia, em praça pública, não faz tanto tempo assim, 1861. Então nós evoluímos intelectualmente muito e evoluímos muito moralmente. Nós às vezes não percebemos, nós reclamamos, porque a gente é reclamão mesmo, né? Se a gente fosse se ouvir reclamando, a gente teria vergonha da própria reclamação, né? Mas a gente tem que sempre dar graças a Deus, sempre agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito e pelo progresso que nós já experimentamos hoje e pedir a Ele que nos dê força para que continuemos progredindo. Muito obrigado e que a paz de Jesus esteja conosco.